Olá para você que está aqui com a gente na nossa web Rádio Defensoria. Esse é o podcast Entrevistas DPE. Eu sou Gislaine Teixeira e eu agradeço muito a sua audiência todos os dias aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre a COP30, que vamos conversar com o Iano Rodrigues, que participou da COP30 a convite do Observatório das Baixadas, contribuindo em debates sobre clima, periferias, juventude e fé. Ele também integrou discussões com a cúpula de jovens líderes da Amazônia e com o programa Fé no Clima, que trabalha a relação entre espiritualidade e justiça climática. Seja bem-vindo, Iano. Obrigado por ter aceitado o convite. Iano, muitas pessoas não imaginam como é estar dentro de uma COP. Eu mesma não. O que mais te impactou ao chegar em um evento de escala global na Amazônia? Eu já tinha participado da COP no ano passado, mas à distância. Eu estava trabalhando em um projeto relacionado à transição energética justa, e aí eu estava acompanhando os debates da COP 29 acerca da transição energética, né? E aí eu fazia esse teletrabalho aqui de Roraima e eu tinha uma noção já de como que funcionava por eu atuar no ativismo climático. Então, os debates da COP já eram do meu interesse. Mas eu ainda não tinha participado presencialmente da loucura que é a conferência. E foi muito difícil. Todas as vezes que eu ouvia as pessoas que já tinham participado pela primeira vez no ano passado, no ano retrasado, que foi quando eu iniciei a minha atuação no ativismo climático, era de que as pessoas, da primeira vez que participavam, não entendiam nada. E eu fiquei nessa também de não entender nada do que estava acontecendo, porque era uma loucura. E principalmente porque eu não tinha uma credencial para fazer o acompanhamento da COP mesmo, né? Do que estava acontecendo ali nos espaços de negociação com os tomadores de decisão. Eu recebi credencial em um dia que eu recebi o convite para participar de um painel dentro da Blue Zone com o ISER e o Instituto Fé no Clima, que é uma rede que eu já faço parte já há algum tempo. E aí foi a oportunidade que eu tive. Aí nesse mesmo dia teve a Plenária Mundial das Juventudes lá dentro, aí eu consegui acompanhar um pouco dos debates. Mas a primeira impressão que eu tive era de que tinha muita gente em muitos lugares da cidade. Eu já tinha ido a Belém outras vezes, nunca tinha visto a cidade naquela forma, naquela loucura. E é muito, muito diferente, assim. Apesar de eu já ter ido em diversos eventos, encontrado autoridades, assim, mas não era normal para mim estar andando na rua e do nada eu encontrar um deputado federal, eu estar parado esperando o Uber, ter um senador do meu lado, assim, e a gente age como... Meu Deus, o que está acontecendo? Né? E você participou de eventos paralelos que costumam reunir debates profundos, né? O que esses espaços revelam sobre a realidade da juventude amazônica? Eu li uma matéria, assim que eu voltei para Boa Vista, sobre que os resultados da COP, eles não ficaram tanto no papel, aconteceram mais fora dele. E foi essa a impressão que eu tive mesmo, né? Quando eu já estava ali, principalmente por ter visto que tinha uma participação popular muito grande mesmo. E esses eventos, eu particularmente fui acompanhar eventos paralelos às negociações, né? E é necessariamente nesses espaços onde nós, pessoas normais, comuns, não partes, né, como somos chamados, estamos debatendo as soluções para além do que os políticos estão fazendo. Porque os espaços institucionais da COP, da Blue Zone, dos tomadores de decisão, das negociações, ele é um espaço institucional, muito político. Mas que ele só é covalidado, independente da decisão que eles tomarem ali, dos acordos que eles fizerem, isso só vai acontecer se quando chegar na ponta, a sociedade participar e se envolver com isso. É um compromisso que, apesar de o governo assumir o compromisso, por exemplo, no combate ao desmatamento, isso só vai se tornar, de fato, se quando chegar aqui em Roraima, que em fevereiro do ano passado teve horror daquele fogo, alta nas queimadas, se nós fizermos do nosso lado de cá a nossa contribuição. E aí, quando eu penso no que a juventude amazônica está fazendo ou poderia fazer se nós tivéssemos mais oportunidades, é necessariamente nessa perspectiva, porque nós não estamos nos espaços de decisão, mas
em diversos locais da Amazônia, a juventude tem construído soluções diante das suas realidades. Isso é uma coisa que a gente observa aqui em Roraima. A gente tem engatinhado nas nossas ações, né? Que são pequenas, mas que tem um espaço, que tem um efeito global quando nós vemos, e principalmente quando chegamos nesses espaços e temos conexões com jovens de outros territórios, brasileiros e internacionais, são pessoas que também estão fazendo nas suas comunidades alguma coisa que tem um impacto socioambiental e climático. E o que é a Cúpula de Jovens Líderes da Amazônia e por que ela é importante para a construção de políticas climáticas? Eu participei do lançamento da cúpula em, salvo engano, julho ou agosto do ano passado, que a COJovem é uma organização lá do Pará. Eles atuam com juventudes, tem uma intersecção na agenda socioambiental e climática, e eles fazem mobilizações principalmente para que a juventude esteja no orçamento público, né? Em diversos debates. E aí eu fui convidado para participar do lançamento dessa cúpula lá não vou lembrar agora o nome do festival, mas foi dentro de um festival da educação que teve no Rio de Janeiro. E aí a gente participou de uma mesa e foi o lançamento. Aí só depois mesmo de eu ter participado que eu fui saber o que de fato era essa cúpula, porque era só um planejamento ainda que se tinha, né? Desse projeto. E o que eles fizeram? A COJovem reuniu 3 jovens lideranças de cada estado da Amazônia legal e nos levou para construir uma carta, um documento. Aí foram, não lembro quantos dias foram, para falar a verdade, é porque esses últimos 6 meses tem muitos eventos e eu fico assim tão perdido. Mas nós passamos alguns dias em um hotel e a gente mal tinha tempo de dormir, porque a gente passou o dia todinho construindo um documento, né? E debatendo, e são pessoas de diversas realidades, todo mundo levando as suas demandas, a gente discutindo o texto igual se discute em texto de copy, mas ali apresentando o que nós queríamos, né? E a partir dessa cúpula, com 3 jovens líderes de cada estado da Amazônia Legal, aqui de Roraima participou eu, o Éden Marlon e a Dandara Ferreira. O Éden é indígena, a Dandara é uma jovem de terreiro, e eu atuo também no ativismo climático aqui no estado. E aí nós fomos juntos, na verdade, uma correção. A Dandara, ela é pesquisadora da COJovem, né? Eles já tinham um projeto de pesquisa sobre dados de juventude. E quem participou da cúpula foi mais um rapaz, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um jovem indígena também, que tem atuação. Salvo engano, ele é professor. E aí nós construímos juntos esse documento, que foi uma carta de incidência. No último dia teve uma coletiva de imprensa que nós apresentamos essa carta para a sociedade, e também teve um evento com lideranças políticas, no caso, deputados, parlamentares, né? Foram convidados, tanto os secretariados de governos quanto parlamentares foram convidados para participar dessa mesa, e eles ouvirem a carta, receberem a carta, assinarem essa carta, assumindo como um termo de compromisso. Infelizmente não teve ninguém de Roraima lá, mas tiveram políticos, deputados federais, estaduais, vereadores, secretários de estado de outros estados assumindo esse compromisso. E você foi para a COP a convite do Observatório das Baixadas. Qual é o foco desse projeto e como ele relaciona periferias, direitos sociais e clima? Na COP, em Belém, no caso, tinham diversos espaços, por exemplo. Tinha a Cúpula dos Povos, tinha a Aldeia COP, que era de indígenas. A Cúpula dos Povos era assim, reuniu o movimento social do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade. Tinha a Enzone, salvo engano, que discutia a questão de cultura, a Agrizone, que era um espaço de agricultura, e a Yellowzone, que era um espaço organizado pela COP das Baixadas. Essa COP das Baixadas é um evento que já acontece lá na cidade de Belém há alguns anos. Eu participei, eu fui de curioso
tava com o dinheiro sobrando, aí eu comprei a passagem para ir acompanhar, assim que eu fiquei sabendo que ia ter essa edição da Copa das Baixadas. Salvo engano, eu fui na segunda. Do dinheiro. Foi. Aí foi bem no início do ano, acho que tem uns 2 anos que eu fui nesse evento. E lá, eles fizeram um encontro de que lideranças jovens da Amazônia para discutirem sobre as perspectivas das periferias, o debate climático, né? Foi muito bacana, assim, eu lembro que teve um dos painéis, eles levaram o prefeito, fizeram uma mesa invertida, então tinham jovens de comunidade da ilha de Caratateua, que é uma comunidade lá que discute essas questões do racismo ambiental dentro do território deles, de como eles são afetados, e aí tacaram lá, assim, fizeram um negócio lá com os parlamentares de Belém. Isso foi uma experiência muito boa para mim. E eu faço parte dessa rede que eles estão inseridos, né, de diversas organizações. E aí lá eles tinham organizar essa Yellow Zone em um espaço onde a COP não estava demarcada, ali naquela área da COP, e organizaram diversos eventos lá. Inclusive, um desses eventos foi o evento de lançamento desse livro, que é o Periferias no Combate ao Racismo Ambiental, Tecnologias de Sobrevivência e Luta pelo Bem Viver, que é do Perifa Connection, e é organizado pela Tuane Nascimento. A Tuane, ela é ela é cofundadora do Observatório das Baixadas. E aí, aqui tem um dos autores, também são os cofundadores do Observatório, que é a Val, eles estão bem aqui. Em algum lugar que eles estão. Até peguei o... Como é uma mesa invertida? Como é a experiência ou simplesmente como é? Como é? Eu fiquei curiosa. Coloca os políticos para assistir? Não tem quando tem audiência pública? Sim. Qual é uma das minhas críticas às audiências públicas que tem aqui em Roraima? Todo mundo é convidado. Vai ter audiência pública, vamos discutir. Vamos agora, já que estamos falando de meio ambiente, vamos discutir a questão das moradias em Roraima, em Boa Vista. Aí eles convidam o governador, deputados, prefeitos, vereadores, aí secretários, polícia, bombeiros. Aí, às vezes, convidam uma associação. Uma associação de moradores. O povo mesmo não vai. Aí tu chega lá nesse evento e aí começa a deputar, toda a institucionalidade, aí fica a mesa todinha, se apresentando pro outro, eu saúdo fulano, ciclano e beltrano, e gasta 1 minuto, isso aqui é importante, que bom que tá tendo, pronto. Aí acabou aquilo, não sai nada, não abre, né? um espaço para a sociedade falar, ninguém discute nada, ou seja, eles sempre conversam entre si e se apresentam. É o que acontece sempre nas audiências públicas. E aí tem essa necessidade de se fazer a mesa invertida, que é necessariamente você chamar a sociedade, as instituições, porque são muitas, né? Instituições, movimentos, ONGs, coletivos, para eles darem ou contarem o trabalho que eles estão fazendo e como que eles precisam de ajuda nesse trabalho, seja de financiamento, ou seja até mesmo de como que os tomadores de decisão podem conduzir as políticas públicas para dar efetividade para aquilo que a sociedade civil vem fazendo, e os tomadores de decisão sentarem na arquibancada para escutar e tomarem nota daquilo, né? E, se necessário, darem uma resposta. Isso é uma das questões, inclusive, que eu presido o Conselho Estadual de Juventude, né? E aí é uma das coisas que eu venho cobrando para que, quando tiverem audiências públicas relacionadas às juventudes, a gente coloque jovens lideranças de diversos movimentos para eles darem a percepção que eles têm sobre as políticas públicas que precisam ser feitas. Porque eu lembro que a última audiência, tomando como exemplo, né, a última audiência pública que teve sobre juventude no Estado, na Assembleia Legislativa, discutindo a nível de Estado, não tinha nenhum jovem sentado na bancada lá para discutir. Aí a gente estava do lado de cá, tinha 1 minutinho de fala. Não era nem minuto de fala, a gente tinha 1 minuto para pergunta, se quiserem perguntar alguma coisa. Mas vou perguntar pra quê? Melhoria, nada, né? Aí é uma coisa que nunca funciona, sendo que a audiência pública deveria ser formatada de outro jeito, né? Dali sair um encaminhamento para uma tomada de decisão. Sim.
E o tema da fé apareceu na sua participação por meio do programa Fé no Clima. Como a espiritualidade e clima se cruzam? Eu sou evangélico. E tem uma coisa muito legal que a Marina Silva diz, que é que eu não posso, não tem como eu dizer que eu amo o meu Criador enquanto eu desrespeito a sua criação. Eu acho que esse é um dos princípios que deveriam nortear a nossa fé enquanto evangélicos, né? A gente ouve muitos evangélicos se pontuarem sobre tantas coisas, né, que deveriam ser feitas a partir da centralidade do que eles tomam como verdade, do que nós tomamos, eles, né, porque diversas questões eu discordo. Então, eu digo assim, da centralidade do que hoje esse movimento evangélico insere, neopentecostal tem colocado na mesa, principalmente em debates políticos, sempre trazem a Bíblia como uma reflexão, né? Querem pautar a Constituição a partir da perspectiva da Bíblia. E se nós fôssemos analisar todas as discussões ambientais, climáticas, e se nós pontuássemos o que a Bíblia também diz, nós teríamos um caminho de conduzir as políticas públicas ou de adaptação ou de mitigação climática. Se a gente analisa aqui se a gente analisa aqui na nossa realidade, no município de Boa Vista, fala-se muito sobre aqui ter uma grande comunidade evangélica, cristã. Eu lembro que teve um projeto de lei, e foi isso que eu pontuei nessa mesa que eu participei. Teve um projeto de lei, eu fazia parte de uma igreja, e aí a gente tinha... Eu ainda faço parte, né? Nessa época, nós participávamos de um campeonato de Bíblia. E aí, jovens do estado todo, dessas muitas congregações que tem da Igreja Assembleia de Deus, nós estávamos participando de um evento com vários dias. E aí, esse evento tomou notoriedade, cresceu, e um vereador resolveu fazer um projeto de lei, que era o Dia do Campeonato de Bíblia. E aí, eu, nos meus 16, 17 anos, eu me revoltei com isso, eu já era revoltado. Porque para mim não fazia sentido um vereador tá gastando tempo para criar um calendário o dia do campeonato de Bíblia, porque não melhorava a nossa vida em absolutamente nada. Concordo. E aí eu tava conversando isso com alguns amigos que moravam no Operário e no Senador Hélio Campos. Eu lembro como se fosse hoje. Depois disso eles estavam bem felizes. A gente vai estar na lei. Eu digo, gente, peraí. Aí um morava lá no Operário. Não sei se você conhece ali na região, quando você sai do Senador Hélio Campos, tem uma avenida que tem uma igreja adventista, assim, bem numa esquina. E aí, ali não passa ônibus. E mora um monte de gente. Olha. E aí, um desses meus amigos morava naquela região. Eu disse, tá comemorando o dia do campeonato de Bíblia, amanhã tu vai pegar o ônibus. Tu vai ter que sair do Operário para ir pro Nova Cidade pegar ônibus. Essa lei não resolve o teu problema em nada. Aí era um outro no Senador Hélio Campos discutindo a mesma coisa. Gente que mora lá no Bela Vista, com uma igreja que estava quase dentro de uma lagoa, numa área de preservação permanente. O culto ia continuar sendo numa área de preservação permanente. Se a gente está dentro dessa igreja, da nossa igreja, chove aqui, fica todo mundo na chuva. A igreja mal comporta a gente. Eu lembro de quantas tardes de avivamento eu participei nessa congregação específica, que era lá no Bela Vista 2, que começava a chover, a igreja lotada, e a gente ficava lá pegando gota de água. E isso é uma coisa que a gente discute também na perspectiva do racismo ambiental, né? Como que as periferias elas são afetadas pelas mudanças climáticas? Como que as pessoas que estão em área de preservação permanente, residindo nesse exato momento, uma invasão, né? Série de moradias estão sob o risco de serem demolidas na nossa cidade com ação judicial em curso para demolição de moradias que estão consolidadas há mais de 12, 15 anos e pessoas que estão com risco. Dentre essas pessoas existem diversas pessoas evangélicas, católicas. Ora, se os políticos que querem discutir a questão de como eles melhoram a qualidade de vida da população evangélica precisam entender como ela está sendo afetada nas nas mais diversas desigualdades sociais que atravessam a população. E é necessariamente nessa perspectiva que também atua o olhar evangélico para isso. Como que eu, evangélico, que digo que estou fazendo o amor de Deus,
quais são os preceitos de Deus que estão atravessando essas pessoas? Na moradia, na dignidade, no acesso à justiça, no acesso à alimentação de qualidade. E tudo isso é debatido na COP, por exemplo. Discute a segurança energética, a segurança alimentar, discute a segurança das moradias para pessoas que moram em áreas de risco. E isso acontece também no nosso território, aqui em Boa Vista. E as nossas igrejas, os nossos pastores, eles deveriam estar observando isso. Essa semana, eu ouvi um pastor falando, pediram oração na igreja, né, pelos garimpeiros lá na Guiana que estavam presos. E aí, na Guiana, salvo engano, o garimpo pode acontecer, mas não pode acontecer com um imigrante que não está ali registrado para trabalhar. Ou seja, a pessoa está numa informalidade. Enfim, não vou entrar no mérito dessa questão. Mas aí eu lembro do pastor falar, por mim o garimpo deveria ser liberado em todo lugar, aqui no estado não deveria estar passando por isso, deveria estar dando trabalho. Aí a igreja, um pastor que poderia estar usando o tempo dele para melhorar o meu culto a Deus, o meu ensinamento a Deus, gastou o tempo para dar uma opinião política. É o que mais as pessoas têm feito, usado o púlpito das igrejas para isso. Eles também poderiam continuar fazendo isso, mas numa perspectiva cristã. Se a gente discutir trabalho justo, digno, né? Agora, ninguém precisa destruir o meio ambiente. O meio ambiente. E a gente tem, para além dos evangélicos, né? De terem essa percepção de fé humanista, solidária, na minha percepção, muito próximo ao que a gente chama de comunismo, né? Mas não se titula dessa forma. Mas para outras religiões, como para as religiões de matrizes africana, as matas, as águas são sagradas. A água para o evangélico também é sagrada, é a representação do Espírito Santo. Se a gente não consegue preservar isso, o que a gente está fazendo, né? E aí é por isso que tem uma discussão muito grande sobre como as nossas fés, por dois fatores. É diretamente relacionado com aquilo que a gente acredita em aspectos religiosos, mas também é o que aproxima da nossa comunidade. As pessoas, eu acredito que a minha alma, ela clama pelo meu Deus, né? E eu quero estar em comunidade com outros que acreditam da mesma forma que eu. Então, assim funciona a maioria das religiões. A religião, ela consegue aproximar muitas pessoas para debater diversos temas. E um desses temas pode ser a questão socioambiental e climática. E você consegue fazer esse debate na igreja que você frequenta? Que bom. Não, vai ocupar o lugar do pastor. Porque conseguir fazer o debate, eu consigo fazer em qualquer lugar, né? Na verdade. Agora, se isso é tomado... Na verdade, você tem abertura para fazer. É porque eu acho que desde quando eu comecei aqui em Roraima a discutir questões humanitárias e ambientais, a combate às desigualdades sociais, eu não tenho tido abertura, né? Eu tenho feito isso botando o pé na porta. Porque é muito difícil você querer discutir isso aqui no nosso estado. Tanto em aspectos profissionais, porque você está diretamente... É um estado desse tamanho. Se tu fala de garimpeiro aqui, eu sou contra o garimpo. É o primo de alguém, o tio de alguém, o dono do maquinário é irmão de alguém, é chefe de alguém. Isso já te fecha muitas portas, né? Em outros fatores também, como já mais ideológicos, defender o meio ambiente não é uma coisa que vai te abrir tantas portas no nosso estado. E é enfrentar um sistema também, né? Mas alguém precisa fazer, né? E eu acho muito bom. Nós temos muitos autores, muitas pessoas pesquisando sobre as mudanças climáticas, sobre como nós estamos sendo afetados, sobre diversas linhas de pesquisa, né? Mas eu sinto que ainda falta uma atuação mais forte, assim, da sociedade, de estar presente, propondo soluções na prática. E diante de tanto negacionismo, diante dos ataques, que eu vejo como ataque, né? Que são feitos à defesa ambiental dentro desses espaços institucionais, como é o parlamento, ou seja, a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa, a gente deveria estar mais mobilizado a defender o meio ambiente, mas a gente ainda, na minha percepção, não consegue ter uma abrangência tão grande.
E no seu olhar, quais são os problemas ambientais que mais impactam as periferias e que ainda são pouco discutidos? Desculpa. Nessa questão, tem uma questão muito recente para mim e que tem me causado muita dor e é objeto da minha pesquisa no trabalho de conclusão de curso agora da faculdade, que é necessariamente as áreas de preservação permanente. Nós somos uma cidade construída, Dentro de uma desenvolvida lagoa. dentro de lagoas. E o Estado, ele faz duas coisas. Ele dá uma permissão passiva para essas pessoas morarem ali. A partir do momento que ele assiste que existem pessoas que estão nessas áreas, não faz nada enquanto isso, e dá acesso a outros direitos, mas não dá acesso ao direito de moradia digna. Uhum. Esse, para mim, é um dos principais problemas enquanto periferia. Porque quando a gente olha pro Santa Luzia, pro Raiado do Sol, Bela Vista, Nova Cidade, Operário, Senador Hélio Campos, que são os bairros ali adjacentes onde eu moro, e foi isso que me trouxe, inclusive, pro ativismo. Eu lembro que eu estava participando de uma aula, e aí eles tinham usado o termo racismo ambiental. E aí eu fiquei sem entender, eu digo assim, o que é o racismo ambiental? E, inclusive, esse debate surgiu quando a Aniele falou a primeira vez, né? Aqui no Brasil foi. Inclusive, ela é criticada por isso até hoje, né? Uhum. Mas quando a gente assiste o que acontece nas periferias da nossa cidade, isso fica muito evidente. Uhum. E aí eu moro numa rua que atrás da minha casa tem uma lagoa com diversas pessoas morando ali em situação que não é digna para moradia. E eu sentia muita falta do município tá fazendo alguma coisa para resolver isso. Porque tem um contingente populacional que vive em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. E aí, no município, que a especulação imobiliária causada principalmente pelo garimpo e pelo agronegócio é tão alta, e o aluguel é tão caro... Sim. Com um salário mínimo de R$ 1.500, pagar um aluguel de 900, aí você decide se você come ou se você mora com fome. ou se você mora com fome. E eu acho que isso é uma das coisas que leva as pessoas a morarem em situações sub-humanas, né? E agora, aí teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público lá em 2017 ou 2018 contra o município de Boa Vista, por causa dessas áreas de preservação permanente. E eu lembro que eu, lendo o processo e as discussões, tanto da defesa do município, quanto da acusação e das denúncias do Ministério Público, tinha uma questão que eles pautavam necessariamente a renda. O município, ele falava que quando era com pessoas ricas que davam impactos ambientais nas suas moradias, como políticos que construíam muro nas suas casas em área de preservação permanente, ele fazia um termo, um acordo, né? E tudo se resolvia ali, no TAC. Mas quando eram com a população mais pobre, o município eles já queriam ir para demolir. Não o município, né? Queriam buscar judicialmente a demolição dessas áreas. E aí, em réplica, o Ministério Público dizia que isso é culpa do município porque o município vê que as pessoas estão ali, mas não discute políticas públicas para além disso. Simplesmente permite que as pessoas fiquem naquelas áreas e não tem uma percepção ambiental. Tirar, né? E aí o município perdeu na justiça e agora está movendo uma série de ação para demolir casas de pessoas que moram há 12 anos. E aí, isso é uma questão que no ambiente jurídico já vem sendo debatida há muitos anos e não tem um consenso ainda sobre isso. O que vem primeiro? O direito do meio ambiente ou o direito à moradia na Constituição? E aí eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, né? Porque, pelo que eu observo no meu bairro, por exemplo, nesse exato momento as ações estão sendo movidas pela Procuradoria do município. O município está debatendo isso internamente, não fala disso abertamente. Mas, nesse exato momento, as casas ainda estão... terreno que não mora ninguém está sendo vendido em área de preservação permanente.
lá na minha rua mesmo, tem um muro imenso construído onde corria o Igarapé. E tem na rua que eu moro, Cabo Mozart Paulo Clemente, tem um trecho que foi asfaltado. A rua toda foi asfaltada. Esse trecho não foi. E o município diz que não construiu asfalto nesse trecho porque ali corria o Igarapé. Ou seja, desde foi asfaltado em 2017, ele sabe que tem um igarapé ali. Por que eles não fazem nada para preservar esse igarapé? Será que preservar o igarapé é só construir o asfalto até a metade e a rua tá assim, ó? O meu carro não passa mais lá. Eu tenho um carro baixo. Qualquer carro baixo não passa sem bater e se escapular todo. Nossa. Ou seja, o município não protege essas áreas de preservação permanente, não tem um acompanhamento contínuo, não tem um investimento em mais servidores para fazer esse acompanhamento. As pessoas que moram ali simplesmente recebem uma multa no valor de R$ 5.000. Aí imagina para uma pessoa que mora em uma área que já está em situação de extrema vulnerabilidade social, ela sabendo ou não que aquilo é um passivo ambiental, ela recebe uma multa de R$ 5.000, ela se torna endividada. E aí, a partir disso, a gente pode entrar em diversas outras questões para falar sobre desigualdade social, que tudo tem um começo na questão do entrave entre moradia digna e área de preservação permanente. Se o município fosse mais atento e chegasse a olhar essas áreas antes de as pessoas construírem, se cercassem essas áreas, se fizessem um investimento em reflorestamento, isso não estaria acontecendo. Sim. Mas essa ausência, ela também não é percebida só aqui. Quando eu tô lá na COP e eu encontro gente do Brasil inteiro e eu não vejo vereadores, deputados estaduais, deputados federais, governador do estado, prefeito do município, nesses espaços, seja para captar recurso, seja para dizer que está fazendo grandes coisas, ainda que não esteja, isso só é um reflexo do abandono que a gente já vivencia aqui. Se no principal evento que está acontecendo da agenda climática do mundo, aqui próximo da gente, não tem uma participação efetiva do nosso município, do nosso estado, enquanto Amazônia, a gente não vai conseguir internalizar aqui. Aí não adianta o governo do estado, porque o governo ele se orgulha, né, de dizer que a gente tem 65%, inclusive eu li uma matéria do governador, e isso não é uma crítica pessoal, mas crítica ao governo em si, porque não é uma coisa estrita a ele, isso já vem de anos, de a gente não se reconhecer enquanto Amazônia e preservar o nosso território como deveria ser feito. Aí fala, olha, a gente tá... tem uma frase, eu até anotei, eu trouxe ela anotada, tá dizendo assim, é possível crescer sem degradar. É, sim. E aí, na matéria, eles falam que 65% do nosso território é protegido por área indígena. E aí fala isso lá no mundo como se fosse o grande... Olha, a gente está preservando as áreas indígenas, nós estamos fazendo desenvolvimento sustentável aqui acontecer. Sendo que a gente assistiu um projeto de lei que permitia garimpo em terra indígena. Ou seja, a gente sabe dessa contradição. E é por isso que eu também acho importante nós participarmos desses espaços. Porque quando o Estado, o governo, ele chega com essa informação, a sociedade civil também chega com contraponto, né, do que de fato tá acontecendo. E como que a presença de jovens da Amazônia muda o tom das conversas dentro de um evento tão grande como a COP? Eu não diria só a juventude. A juventude ela tem um jeito muito, muito bom de fazer as coisas, porque sempre que a gente mobilização, greve, manifestação, e aí a gente se passa dos limites que a institucionalidade permite, aí as pessoas dizem, mas é jovem. Inclusive, eu tenho aproveitado muito essa minha faixa etária para poder ser um pouco, subir o tom algumas vezes, porque as pessoas te perdoam por ser jovem, né? Mas a juventude, ela comunica muito bem, ela mobiliza muito bem e consegue fazer com que as informações cheguem nas pessoas de uma forma diferente. E sobre um olhar de quem quer ter um futuro, porque fala-se muito sobre as discussões ambientais pensando nas futuras gerações, né? No que a gente pode fazer para garantir que as futuras gerações elas tenham qualidade de vida, tenham acesso aos recursos que nós temos hoje. Mas essa futura geração somos nós já, que já estamos jovens aqui. Eu imagino que essas lideranças globais que a gente tem como referência, que já são pessoas mais velhas, como Marina Silva, como Chico Mendes,
Eles tiveram uma trajetória na juventude também, né? E hoje estão, seja como uma referência, mesmo pós-vida, como o Chico Mendes ou como a Marina Silva, que hoje é ministra do Brasil de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. E eu vejo que a gente tem um potencial não para pensar no que a gente vai ser no futuro, mas no que nós já estamos fazendo agora, as nossas construções. A gente tem mais tempo também para fazer questões de ações, por exemplo. Eu queria muito que a gente conseguisse mobilizar mais jovens aqui em Boa Vista para a gente discutir questão de mudanças climáticas, porque nós somos, principalmente pessoas jovens pobres, né? São os mais afetados por isso. Porque quando a juventude, que já tem tanto desafio para conseguir chegar na universidade, precisa estudar numa casa onde ela não tem central de ar, num barraco, numa casa que é pequena. Com fome. E a gente assiste às questões das mudanças climáticas que nos atinge. Porque, por exemplo, se já é tão difícil com a temperatura amena, imagine quando o dia está mais quente. Como que eu estudo dentro de casa? Se já é tão difícil para quem tem ar-condicionado em casa estudar. E eu falo isso assim, de um espaço muito, muito particular mesmo. Eu sei o quanto é difícil você ficar em casa para estudar no calor e a casa fervendo. É muito ruim. E isso é uma questão de adaptação e mitigação. A gente está pensando na nossa qualidade de vida, na perspectiva da juventude, né? Essa juventude precisa sair para a universidade. Quem pega ônibus lotado e ônibus que não tem ar-condicionado é a juventude, principalmente porque a gente observa quando não está tendo aula, a quantidade de pessoas, de trabalhadores que vêm e vão nos ônibus é menor. Então, a maioria que está ocupando são estudantes que estão indo. Vão no calor, voltam no calor. Nós somos atravessados de diversas formas. E a gente tem... Eu vejo que a gente, pelo menos, tem essa disponibilidade de tempo, tem ânimo, tem força. E tem uma coisa que pessoas mais velhas já deixaram de ter, que é a esperança. Eu acho que isso é o principal que a gente tem, né? Eu falo isso também porque... E quando eu vou debater com políticos e tal, aí diz, tu é muito novo, tu vai ver ainda como as coisas funcionam. E apesar de eu já estar vendo como essas coisas funcionam, e eu saber que é culpa deles também de as coisas funcionarem assim, se eu não manter a esperança de que isso é possível de mudar, se eu não mobilizar outros jovens para também quererem mudar, a gente só vai fazer o que já está sendo feito. E fazer o que já está sendo feito vai trazer o mesmo resultado. Então, a gente precisa tentar mobilizar para fazer coisas diferentes. E no caso do clima, um pouco pior, né? Não vai ter nem planeta. Não adianta não, ter vontade de fazer as coisas. Porque não vai ter só os humanos aqui. Nós. E os coitados dos animais também, né? E o que mais te surpreendeu nas conexões que você fez na COP? É muito bom encontrar os financiadores, eu acho. Porque financiamento é pauta tanto para o governo, isso foi uma das questões mais debatidas, né? O financiamento das florestas tropicais, uma questão levada pelo governo brasileiro e apoiada pelo Lula e pela Marina Silva, sobre o financiamento das florestas tropicais, quanto pela sociedade civil, que reivindica que o dinheiro também precisa sair do Sudeste e chegar na Amazônia, né? Eu vejo que é muito difícil. Eu tô nessa já tem uns 3 anos, né? Tentando fazer projeto. De boa vontade, tem muita gente disponível para fazer. Mas tudo tem custo, né? Tudo tem muito custo para você... esses dias, por exemplo, a gente levou jovens para participarem em Manaus de um evento. Aí eu fiquei tão desesperado, meu Deus, como que a gente vai arranjar um ônibus para levar o pessoal? E a van era R$8.000. E aí eu consegui com o governo do estado arranjar o ônibus para levar. E a gente participou desse evento lá. Aí, nisso, uma organização conseguiu um financiamento de uma ajuda de custo para alimentação e demais gastos. E aí, era uma quantia assim, o valor irrisório, R$250 para cada jovem que foi, né? Mas o pessoal ficou tão feliz, assim, por causa de R$250 que eles poderiam ir almoçar, lanchar, dar um rolê, alguma coisa para além da atividade que nós estávamos participando.
E isso é muito difícil ter financiamento para conseguir fazer essas atividades, porque a gente quer fazer uma limpeza de praia, você precisa de saco. E tirar isso do bolso do ativista é muito pesado, enquanto existem empresas que estão atacando o meio ambiente que poderiam estar financiando essas atividades. E aí é muito bom. Essa foi uma das melhores coisas que eu consegui fazer na COP, e inclusive isso é uma das atividades que muitas das pessoas vão para fazer, né? Essa negociação, buscar financiadores, encontrar parceiros. E aí, para mim, foi muito bom encontrar tanto parceiros que eu já tive em outros projetos, quanto criar novas conexões, porque você tá ali participando de uma mesa e você vê uma pessoa que, você sabe que... Aí tá aqui conversando com um amigo seu que já conhece mais pessoas, aí fala, olha, aquele ali é financiador, é um filântropo e tal. Aí você chega lá, leva um documento, fala, olha, eu organizo a organização tal, a gente faz isso, faz aquilo, eu sou de Roraima. Passa a sacolinha, né? E aí a gente vai deixando... Nisso, pega um WhatsApp, pega um e-mail e volta pra cá na expectativa de chegar em Boa Vista. Olha, eu quero fazer um projeto, por favor, financia, arranja aí um trocado. Porque essa é a maior dificuldade que a gente tem. Talvez se nós tivéssemos mais financiamentos, nós conseguiríamos ter ações mais práticas e pessoas mais conscientes sobre as questões das mudanças climáticas. E quais foram os temas mais fortes nas discussões paralelas que você participou? Você assistiu a quebração que teve lá de vidro? Eu vi depois, indígena. Rapidinho. Eu acho que... Você estava lá quebrando tudo. Eu estava nesse exato momento, eu estava participando da Plenária Mundial das Juventudes. Correu e foi para lá. Não, era muito longe. A gente só tava recebendo lá no WhatsApp e tava todo mundo assim, meu Deus, o que é isso? Tem uma coisa que eu acho que foi, assim, a mais pontuada, que é de colocar o povo para discutir as questões, né? Eles querem ser ouvidos. E isso, o movimento eu acho que eles não estavam assim... Porque depois que o Estado do Pará entregou para as Nações Unidas, né? Resolver os espaços e tal. Existe uma desinformação muito grande que é tudo responsabilidade do governo ali. Ou era o governo que colocou o povo para vender coxinha de R$40, foi o Lula. Mas existe uma desinformação sobre isso, né? E assim como tem uma desinformação também a respeito de quem participa dessas negociações. E eu acho que eles não estavam preparados para chegar no Brasil e encontrar movimento social. A maior mobilização que eu já participei assim, de um ato tinha sido em Belém. Uma vez eu fui participar do FOSPA, que é um evento da Pan Amazônia, e teve uma marcha lá. Nossa, eu fiquei assim... Eu acostumado a participar de manifestação aqui em Roraima, com 10 gatos pingados. Nossa, quando eu comecei a ver um monte de gente na rua, um monte de bandeira, vários movimentos que se odeiam, todo mundo junto lá, e marchando, pedindo pelas mudanças climáticas, né? Pelo combate às mudanças climáticas. E eu já tinha ficado impressionado. Meu Deus, o Pará tem um movimento muito forte. E eu acho que as organizações internacionais não estavam preparadas para isso. Eu participei também, lá na COP, de uma barqueada. E foi muito bonito, assim, estar com os movimentos sociais querendo também debater esses temas. Pessoas de muitas organizações mesmo, atravessando de barco. E aí eu trago do exemplo da manifestação que aconteceu lá, porque eu vejo que essa é uma das principais pautas trazidas, que é como que o povo, de fato, senta à mesa, né? Inclusive, teve um debate que a gente participou que eu pontuei, que o povo, ele senta à mesa, no Brasil, pelo menos, nas eleições, né? Se a gente não vota corretamente em pessoas que estão alinhadas às pautas de desenvolvimento econômico, social, ambiental, né? Numa perspectiva sustentável, não adianta de nada a gente chegar nesses eventos climáticos querendo cobrar ação. Como que eu vou... tá feito eu fiquei indignado, porque eu andava para todo lado e eu encontrava político, assim, eu tava num rolê, numa festa, eu olhava para frente, tava a Bela Gonçalves na minha frente, assim, que é uma vereadora que eu gosto muito lá de Belo Horizonte, né? Eu olho pro lado, rapaz... E eu não encontrava ninguém de Roraima, não, porque eu tenho vergonha de encher o saco. Mas é muito ruim você não ter essa participação. Mas existiam muitos indígenas de Roraima participando
dos movimentos, discutindo, colocando em pauta. E em algumas dessas reuniões, elaboravam-se cartas, documentos para serem enviados aos tomadores de decisão depois. E que aprendizados você conseguiu trazer para o cotidiano de quem vive a realidade amazônica? Não entendi, desculpa. Que aprendizados da COP você trouxe para o cotidiano de quem vive a realidade amazônica? Ah, perfeito. A passagem para ir para Belém foi muito cara. Sempre, né? E a gente tem um entrave aqui na Amazônia para isso, né? Uhum. E aí eu falo da passagem porque eu pesquiso sobre transição justa. Fazer transição energética no Brasil aconteceu, né? A gente teve o Luz para Todos, e eu fiz uma pesquisa sobre o Luz para Todos no ano passado, e aí a gente percebeu uma coisa, que no Norte e Nordeste há um déficit, mas na Amazônia é pior, por causa das comunidades que são muito distantes. Sim. Aqui em Roraima, a gente também visualiza isso. E tudo que acontece em questões ambientais, para a gente, é muito mais difícil para a compreensão do nosso território. Seja pelas dificuldades que a gente tem enquanto Amazônia. Olha, a gente é Amazônia. Até mesmo ao reconhecimento de Roraima enquanto Amazônia é muito difícil, porque não se percebe Roraima como uma floresta de mata densa. A gente é Roraima, a gente é Amazônia lavrado. Uhum. A gente tem uma característica muito próxima Diferente. do Cerrado, mas nós somos Amazônia. As questões de como você consegue entender cada um desses territórios, entender as especificidades que esses territórios têm e alinhar isso numa política pública única, não dá. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque eles querem construir políticas públicas para os nossos territórios sem entender as especificidades que nós temos. A Amazônia roraimense é diferente da Amazônia de Belém, amapaense, paraense, amazonense, ainda que nós estejamos aqui. Nós somos um estado que acabou de ser interligado agora ao Sistema Nacional de Energia. Olha, o quão específico isso é. Nós somos um estado que por anos recebeu energia de outro país. O estado que por anos... termoelétricas. Com as termoelétricas tacando óleo diesel aí. Poluindo. E aí, se a gente não se... E aí é uma das maiores dificuldades que eu vejo, né? Essa falta de reconhecimento enquanto Amazônia. Eu lembro que quando eu estava tendo as discussões sobre o plano diretor na nossa cidade, e aí só os arquitetos lá, os engenheiros, debatendo, que o prédio tem que ser assim, dessas alturas, a cidade tem que crescer para lá. E aí eu fiquei tão irritado com isso, eu fiquei assim... Aí eu pedi fala, né, numa das audiências que teve lá no meu bairro Nova Cidade. Eu digo, gente, vocês precisam se reconhecer enquanto Amazônia. O nosso território tem uma especificidade. Olha a nossa cidade. Só esse bairro aqui tem 8 lagoas que rodeiam as casas das pessoas. Se a gente não consegue adaptar esse território para as realidades climáticas e para os efeitos das mudanças climáticas, e a gente for buscar como que a gente vai fazer processo de urbanização a partir do que São Paulo está fazendo de urbanização, isso não é desenvolvimento para a gente. Inclusive... Na COP, isso foi uma das coisas debatidas, né? Como que países que são, e não só debatida, né? Mas ao longo das últimas COPs, é uma das maiores dificuldades, principalmente pelos países arábicos que não conseguem sair do petróleo, mas também não querem financiar quem está preservando as florestas. Uhum. E isso vai ter, em abril, salvo engano, na Colômbia, um evento que é outro encontro internacional para começar a construir um mapa para abandonar o petróleo e o gás, né? Uhum. E falta muito isso, de como que o sul global consegue como que o norte global consegue perceber o sul global enquanto território que preserva o que tem, mas que é pobre, que precisa de dinheiro. Uhum. E aí, quando a gente entra aqui, inverte. A região sul, centro-oeste, precisa perceber que como que nós, enquanto nortistas, enquanto Amazônia, estamos também tendo os nossos entraves na defesa dos nossos territórios, das populações e na preservação da Amazônia. Sim.
E o que você acredita que ainda falta para que Roraima tenha mais protagonismo no debate climático internacional? Os políticos precisam participar, né, Iana? Os políticos precisam querer participar. Isso é muito triste. É muito triste. Roraima tem um plano de desenvolvimento alinhado à Agenda 2030. Na Agenda 2030 tem as 17 metas, né, globais, são 17 objetivos e 167. Esse é do ODS? Os ODS. Algumas metas que eram para ser cumpridas até 2030, a maioria não chegou a ser possível. E Roraima tem um documento que é chamado Roraima 2030, que é alinhado a esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Já foi metade, né? E aí, ler aquele documento é triste, ó, porque só cita agronegócio. A nossa perspectiva de desenvolvimento formulada nos últimos governos é numa perspectiva de agronegócio. Quando se fala dos povos indígenas, não tem nenhuma discussão sobre as áreas que são demarcadas, mas fala-se em agronegócio indígena. E esse é um documento que norteia. O que falta aqui? Aconteceu um evento de juventude recente que era... Não, eu vou dar 2 passos atrás. Teve uma vez, eu trabalho numa assessoria jurídica que presta serviço para Eu trabalho para um advogado que presta serviço para alguns deputados, e aí chegou lá, e aí um projeto de lei que seria apresentado por esse deputado a pedido da Coordenação de Juventude do Estado. E eu já era conselheiro de juventude. Não estava ainda na presidência, mas era conselheiro. Aí eu uni o útil ao agradável, né? O meu trabalho e a minha militância. E era um projeto que era Juventude 3R. Isso em 2024. Eu fiquei assim, gente, Juventude 3R era uma coisa que se falava quando era criança, não se fala mais disso. Aí esse é um primeiro ponto. Falta um alinhamento dos governos e entenderem o que se estão discutindo. A gente não está mais falando sobre reutilizar, reciclar. Recuperar. A gente está falando em adaptação climática e mitigação. Uhum. É urgente. A outra linguagem, ainda que os fatores sejam próximos, mas é outra linguagem. Se a gente não consegue inserir essa juventude no debate atual, seria a mesma coisa de nós estarmos falando em tecnologia usando ferramentas muito antigas, um computador de 2000, enquanto nós já estamos falando de um computador mais avançado, entendeu? Uhum. Esse é o primeiro fator que eu considero. Os governos precisam contratar pessoas que sejam técnicas de verdade, eu quero alguém que fale aqui sobre o meio ambiente. Vamos buscar alguém que tenha um currículo mais atualizado, que consiga entender, mas é difícil, né? Quando a gente tem nos governos... Isso não é uma questão só de Roraima, os cabides de emprego, né? Que são pessoas que não são qualificadas para nada, mas que estão ali defendendo alguma agenda por proximidade política que tem com o tomador de decisão. Uhum. E o outro fator é de que os políticos, eles também precisam se inteirar disso. E ainda que eles não sejam especialistas, eles ouvirem mais as comunidades e buscarem o que essas comunidades, como que as comunidades indígenas, como que as periferias estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas, porque tem dados para isso. E se faltam dados, não custa nada fazer investimento em pesquisas, né, para isso. Se nós tivéssemos, se a universidade estadual, por exemplo, não tivesse acontecendo o que está acontecendo e tivesse mais investimento em pesquisa e financiamento de bolsa para estudante conseguir fazer pesquisa e levantar dados, a gente estava em outra realidade. Com certeza. Iane, qual que é a mensagem que você deixa para outros jovens que desejam atuar na agenda ambiental? Bora para COP31. Vai ser aonde? Na Turquia. Eita. Bem mais caro, né? Muito mais caro. Mas tem uma frase que eu li... Né, teve um período que tava todo mundo querendo credencial. Ai, que eu quero credencial para poder ir para a Blue Zone, né? E aí teve uma pessoa, a Tuane Nascimento, que ela é diretora do Perifa Connection, publicou no Twitter alguma coisa nesse sentido, falando assim: as pessoas precisam entender que a COP, ela não é um espaço para todo mundo. E isso não é elitismo, de falar assim, isso aqui é para uma elite intelectual estar. Não. A COP é um espaço institucional, de governos das partes, né? Tanto que o nome é Conferência das Partes, são as partes, são os governos debatendo.
o que as pessoas precisam fazer, em vez de estar brigando por credencial, seria se organizar em seus territórios. E aí a mensagem que fica é como que... na verdade, não seria uma pergunta, seria um convite. Os jovens de Roraima e a juventude das periferias precisam olhar para o seu território, olhar para o seu bairro e buscar entender como que está sendo afetado pelas mudanças climáticas. Buscar outras pessoas para construir soluções para o nosso próprio território. Para quando a gente observar que existe um projeto de lei, porque às vezes não é só uma questão política, né? É muito uma questão de empreendimentos também. Os empreendedores estão aí, vêm, faz um buzz aqui, consegue colocar um projeto de lei para ser tocado e nós somos afetados, de certa forma, em diversos fatores por isso. Então, precisa ficar um convite para a juventude querer se inteirar mais sobre esse assunto. E eu sei que falta formação política, formação de educação ambiental para isso. Mas a gente vai começar a tocar um projeto agora em março, numa organização que eu estou construindo, que é o Coletivo Juscia. Então, eu quero deixar um convite para vocês pesquisarem no Instagram, @Coletivo Juscia. Com C? Com C. E lá no Instagram a gente vai começar a divulgar, a partir de janeiro, as ações que nós vamos fazer pelo meio ambiente aqui no nosso estado, que são ações de educação ambiental e de mobilização junto com outros jovens para fazer uma coisa que a gente chama de advocacy, que é um processo muito próximo de incidência política. Como que a gente faz para que os nossos políticos e parlamentares queiram se inteirar sobre esse assunto, para, se caso eles não queiram também, a gente colocar o pé na porta e fazer a nossa mobilização, porque eu sinto muita falta disso. É uma chamada mais radical mesmo, assim. A gente tem muitos projetos... Boa Vista tem muitos projetos de lei que são prejudiciais para o meio ambiente. Desde a preservação dos rios, das lagoas da nossa cidade. Teve uma lei federal que modificou e que autorizou que os municípios que definem agora a área que vai ser preservada até o limite. E Boa Vista deu uma reduzida. A gente já ampliou a urbanização da nossa cidade para além da área que já era limite. Isso foi mudado, não foi em plano diretor, foi um projeto de lei que um dia qualquer chegou na Câmara Municipal. E aí, é uma coisa que eu quero fazer, né, em Boa Vista, a gente conseguir criar uma rede de pessoas que consigam acompanhar de fato, as atividades do Poder Legislativo e do Poder Executivo que têm um impacto ambiental. E aí, para isso, a gente precisa de financiamento também. Então, se você é de uma empresa que tem um impacto ambiental e quer financiar jovens líderes para fazer o que todo mundo chama agora de ESG, né, para dizer que a sua empresa é sustentável, entre em contato com a nossa organização, que é o Coletivo Juscia, que a gente vai estar pronto para receber dinheiro e converter isso em ação climática e ambiental. E preservar o nosso planeta. Você já pensou em atuar do outro lado, no caso dos tomadores de decisão, de entrar para a política? Eu já fui candidato. Eu fui candidato a vereador e aí eu tinha 18 ideias para Boa Vista. Eu sou filiado a um partido político, que é a Rede Sustentabilidade. E aí, nessas 18 ideias, a gente tinha 18 ideias focadas em desenvolvimento sustentável. Foi muito legal. E tem uma coisa que é muito curiosa aqui em Boa Vista, porque vez e outra eu faço algumas reivindicações nas redes sociais a respeito de algumas pautas que são lançadas. E aí é muito, muito curioso, porque os políticos entram, visualizam, alguns pedem para eu apagar quando eu estou sendo muito ácido. Aí eu digo, gente, é a juventude, perdão. Mas tem uma coisa que eu acho muito curioso. Outro dia eu puxei uma discussão sobre como que a gente aqui em Boa Vista, tem muitas pessoas que andam de bicicleta na nossa cidade, atravessa a cidade, nesse calor, nesse asfalto quente que sobe, e a gente não tem pontos de hidratação espalhados pela cidade. E até mesmo você chega em um órgão público, não tem nem copo, caso você queira tomar uma água. E eu fico muito feliz que recentemente a gente ganhou um ponto de hidratação ali naquela praça, no Complexo Ayrton Senna. E aí eu acho que isso é uma coisa que deveria ser espalhada mais pela cidade. Tem também a questão... Na própria ciclovia, né? Nas próprias ciclovias. Tem também a questão dos banheiros, né? Sobre uma questão de dignidade. Quando eu apresentei uma discussão nas redes sociais sobre isso, né? De que em Boa Vista a gente não tem direito a mijar.
E aí eu usei as palavras mais esdrúxulas que eu podia mesmo, porque eu queria me conectar diretamente com as pessoas no português, claro. E aí eu lembro que isso foram um pouco cruéis, assim, comigo. Me tiraram de chacota e eu chorei em casa com vergonha e apaguei a publicação. Mas eu tinha comentado sobre isso, né? De que Boa Vista a gente não tem direito de mijar. Se as pessoas elas querem fazer uma necessidade mais básica, ela não consegue ir numa praça e dentro de banheiro. Porque as poucas praças que têm banheiro, os banheiros são abandonados, podres, e têm sido utilizado tanto para criminalidade quanto para pessoas viciadas que estão em situação de vulnerabilidade e dependência química. E aí eu fiquei muito feliz, porque apesar de terem me rechaçado, depois dessa minha publicação, a prefeitura lançou uma contratação e agora você pode andar ali pela cidade, naquele complexo Ayrton Senna, o que mais você vê são banheiros químicos espalhados pela cidade. Isso é uma coisa que a gente levantou um debate. A gente ainda tem a nossa casa, conhece várias pessoas, né? Na hora de aperto a gente corre para algum lugar. E os coitados que estão jogados na rua aí, né? É difícil. Mas eu tenho tentado fazer isso, assim, de tentar estar do outro lado, né? Eu tenho vontade de uma hora conseguir me eleger um parlamentar para conseguir debater esses temas. Tenho muita vontade mesmo, mas eu sei que é muito difícil. Defender meio ambiente não dá voto, a gente perde voto, Sim. né? E aqui em Roraima é um estado muito cruel também. E eu digo cruel porque ferem a nossa dignidade enquanto pessoas quando a gente quer defender o mais básico, que é o direito de outras pessoas por uma questão ideológica que se tem. Mas eu acho que muito diálogo, um dia talvez a gente consiga fazer isso, se a gente mobilizar mais pessoas para acreditarem que é possível. É possível e, por favor, não desista. Eu não desistirei. Adorei conversar com você, Iano. Boa sorte nos seus projetos, seja na política, seja fora dela. E a gente precisa de muita gente assim igual você, que nem você falou que os mais velhos já estão um pouquinho sem esperança, mas você faz renascer a esperança na gente. Eu que agradeço o convite. É a segunda vez que eu estou aqui falando sobre meio ambiente. Eu espero que numa próxima vez nós venhamos com os dados melhores e contando coisas boas que nós fizemos pelo nosso município. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nada. E a gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar essa entrevista no YouTube, no Deezer, no Spotify. E compartilha com aquele seu amigo que tem a mesma vontade que o Iano de fazer as coisas. Quem sabe, né? Mais pessoas juntas, a gente consegue melhorar o nosso planeta. Até a próxima entrevista.